Olá, minhas amigas e meus amigos. Aqui é Rodrigo Oliveira e este é o podcast Exame de Debate, o programa que mantém o gestor municipal de saúde atualizado nos principais temas da política de saúde no Brasil e no estado do Rio de Janeiro. Nosso entrevistado de hoje é Daniel Sorantes. Daniel é médico de família, servidor da Fiocruz, foi subsecretário de Atenção Primária e Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, secretário de Saúde da cidade do Rio de Janeiro. Hoje é deputado federal licenciado e secretário municipal de saúde da cidade do Rio de Janeiro. Nosso tema será o SUS na cidade do Rio de Janeiro, desafios e perspectivas. Daniel, seja muito bem-vindo e muito obrigado por achar um tempo na sua agenda para conversar com a gente. Bom, pessoal, estou aqui com esse super Rodrigo Oliveira aqui, super gestor público. É um prazer imenso, Rodrigo, estar com você, cara. Você já brilhava na Secretaria de Niterói, agora na EBSER está brilhando ainda mais. Conta comigo aí, vamos lá, o que eu tenho que responder? Vamos lá. Primeira pergunta seria: sua vida profissional e política está intimamente ligada à construção do SUS. Queria que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória. Rodrigão, a minha vida toda esteve ligada ao sistema de saúde. Meu pai é médico, vem de uma família de profissionais de saúde. Eu amo esse sistema e acho realmente que a gente pode ter um sistema mais justo e mais igual para as pessoas mais pobres e mais ricas desse país. Então, desde o início, quando eu era médico de família, lá em Manguinhos, até hoje como deputado federal, é esse o meu principal objetivo. E é uma honra muito grande poder servir aí uma cidade como a cidade do Rio de Janeiro, né? Uma cidade cheia de potencial, que tem muita história, mas que sofreu durante muitos anos com a falta de atenção primária, com um sistema de saúde muito fragmentado. Então, acho que a gente tem um desafio imenso na construção desse sistema, mas do ponto de vista pessoal é incrível poder estar trabalhando no SUS e ajudando a construir esse sistema que a gente acredita. Perfeito. Vamos falar um pouquinho agora da sua primeira experiência na Secretaria de Saúde, no primeiro ciclo de governo do Eduardo Paes, né? Sua experiência no municipal da Secretaria de Saúde foi nos primeiros mandatos do Eduardo Paes, né? De 2009 a 2016. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre os desafios daquele período, inicialmente à frente da atenção primária e depois à frente da secretaria. Com quais foram os desafios e quais foram naquele período as principais apostas? Rodrigo, nossos ouvintes aí, cara, obviamente estão esperando que a gente fale um pouco da atenção primária e da reforma da atenção primária nesse período, né? O Rio, em 2009, era a capital que tinha a menor cobertura de saúde da família. A gente tinha 3,5%. A gente tinha um dos piores indicadores de sistemas de saúde do Brasil, e a gente pode olhar os principais indicadores, e era a cidade que menos investia recursos no Sistema Único de Saúde. Então, o Rio tinha um investimento feito pela cidade do limite constitucional, de 15%, ou muito próximo a isso, 15,15%, 15,8%. Com menor investimento público das capitais, com menor cobertura de saúde da família, o nosso sistema vivia em crise constante. Então, a gente tinha grandes epidemias, como a epidemia de dengue, que aconteceu em 2008, e foi a epidemia com maior mortalidade. A gente vinha de uma crise entre a relação governo federal e municipal com a intervenção federal, feita na gestão do prefeito Cesar Maia, uma crise profunda de acesso. As pessoas só conseguiam uma consulta procurando um grande hospital. Então, o Hospital Souza Aguiar, por exemplo, atendia 1.500 pessoas dia e quase a totalidade do seu atendimento era problema de atenção primária. Eram casos que deveriam estar sendo resolvidos por uma equipe de saúde da família. Mas haviam 3 teorias em relação a essa baixa cobertura e por que o Rio tinha isso. A primeira, mais ligada aí ao FRJ,
era que o Rio tinha uma intenção política da gestão municipal à época, que era criar um sistema de economia de mercado. Então, a saúde pública investia nas favelas, nos aglomerados subnormais, nos que não tinham interesse para a rede privada, e em urgência e emergência, e exclusivamente nisso. Para outros, havia uma teoria de falta de planejamento. Como não tinha um bom planejamento na Secretaria Municipal de Saúde do Rio, os hospitais consumiam todos os recursos e nunca tinha recurso para atenção primária ou capacidade de investimento extra hospitalar. E o terceiro ponto aí que para alguns era importante era que a mídia deslocava todo o foco para os grandes hospitais, para Miguel Couto, Souza Guiar, Lourenço Jorge, e com isso também ela deslocava o orçamento público municipal. Independente de qual motivo que a gente tinha chegado nessa crise tão profunda, só havia uma solução: ampliar a atenção primária, ampliar a saúde da família. E esse foi o nosso desafio, né? Então, a gente tinha um desafio nessa gestão de sair de 3% de cobertura de atenção primária e chegar a 70%. Nisso, a gente, obviamente, por ser uma cidade que ia sediar as Olimpíadas em 2016, a gente teve muita influência dos ingleses e de outras cidades olímpicas. Então, a gente teve uma influência muito grande de Barcelona, de Toronto, de Sydney, cidades olímpicas que têm uma cobertura de saúde da família, de médicos de família muito alta. E também a própria influência do Primary Care and the Driver's Seat, de 2008, o relatório da Organização Mundial de Saúde. Além disso, uma influência importante que era o próprio Ministério da Saúde, incentivando o aumento da cobertura de saúde da família, ali com o ministro Temporão. No final desse período de 8 anos, a gente conseguiu inaugurar 115 unidades básicas de saúde, 115 clínicas de família, aumentar a cobertura de 3,5% para 70% de cobertura com a implantação de mais de 1.100 equipes e, de fato, conseguir melhorar o acesso à saúde pública na cidade do Rio de Janeiro. Então, foi um período que foi bem marcado por um programa que a gente chamou de reforma da atenção primária da cidade do Rio de Janeiro. E essa reforma tinha passos bem estruturados de melhoria das estruturas físicas, um avanço importante na formação de recursos humanos, criação de programas de residência, criação de programas de liderança e também, sem dúvida nenhuma, um importante programa de inclusão de acesso e de mudança de modelo de atenção. Muito bom. Após os 2 primeiros governos Eduardo Paes, Marcelo Crivella ganha a eleição, né? E inicia um período trágico do sistema de saúde. Após os 4 anos de desmonte do SUS na cidade do Rio de Janeiro, durante a gestão Crivella, você reassume a Secretaria de Saúde em meio à pandemia, em 2021, em meio à pandemia de Covid. Qual cenário você encontrou na saúde do Rio de Janeiro e como você lidou com ele? Primeiro, foi um período muito doloroso para quem trabalha no SUS da cidade do Rio de Janeiro. Em 48 meses da gestão Crivella, 36 meses ele atrasa salário, ele cota 1,2 bilhões de reais do sistema de saúde da cidade e desloca a prioridade política para outro campo. Compra mais de 400 milhões de reais em equipamentos que nunca chegaram a ser instalados. E no meio da pandemia, havia um cenário muito complexo de um governo de estado com Wilson Witzel, que também desestrutura a rede estadual de maneira muito importante,
e um governo do presidente Jair Bolsonaro, onde a saúde pública não era, de fato, uma prioridade, nem durante o período pandêmico. Então, a gente ainda sofre uma grande pandemia de Covid-19. Então, uma desestruturação completa no ano de 2020, no momento, talvez, em que a cidade mais precisava. Já com os profissionais com salários atrasados, o governo Crivella ainda monta um hospital de campanha, que custou 400 milhões de reais, e que, de fato, nunca conseguiu ser inaugurado na sua capacidade plena. Em 2021, o primeiro desafio era colocar as contas em dia, conseguir pagar os salários, depois superar a pandemia de Covid-19, então retomar a atenção primária como protagonista desse processo. Para isso a gente utilizou muito a atenção primária como um polo de entrada dos casos de Covid, com uma alta capacidade de testagem, mas principalmente no início de 2020, em 20 de janeiro, a cidade começa a vacinar em larga escala e muita velocidade, com a atenção primária voltando a funcionar no protagonismo da vacina e da testagem. Enquanto a rede hospitalar, a gente concentra ela toda no Hospital Ronaldo Gazola, em Acari, que abre 420 leitos e vira o grande polo de referência para a Covid-19 no estado do Rio, né? Junto com o Hospital Oceânico, lá quando você era secretário em Niterói. E já aproveito, Rodrigo, aí para agradecer toda a parceria aí nesse período em Niterói. E, cara, como você foi um cara muito importante na condução da Covid na cidade de Niterói, e no momento em que a gente praticamente não tinha Estado, em que a gente tinha um governo federal negacionista e que se opunha a qualquer decisão de saúde pública racional. Obrigado, Daniel. A sua presença, a presença do prefeito Eduardo Paes, a partir de janeiro de 2021, também foi fundamental para organizar, ter a capital do Estado, com a importância que tem a cidade do Rio de Janeiro, o sistema de saúde, foi fundamental para a gente enfrentar da melhor maneira possível um momento tão drástico, um momento tão dramático. Continuando, é impossível pensar a superação dos desafios da saúde do Estado do Rio de Janeiro sem enfrentar de forma consequente a questão da região metropolitana. Nós temos a segunda maior região metropolitana do Brasil, uma intensa conurbação e com muitas desigualdades de rendas, desigualdades sociais e também no sistema de saúde. Queria que você analisasse um pouco esse contexto e apontasse os desafios. É isso, a gente tem um estado muito desigual, tanto do ponto de vista das pessoas, quanto do ponto de vista da arrecadação pública. Muitas cidades recebem uma quantidade de recursos públicos muito superior a outras. A gente aí vê o caso das cidades que recebem royalties em grande quantidade, e o caso das cidades que não recebem e que, de fato, ainda têm uma dificuldade de arrecadar e de sustentar muito, muito grande. Hoje, infelizmente, a gente também tem uma cobertura muito desigual de saúde da família. A gente precisa ter um programa sério, estruturado, por parte do Ministério da Saúde, das Secretarias de Estado, de incentivo ao aumento de coberturas de saúde da família, inclusive para algumas capitais. Hoje, os municípios têm uma dificuldade financeira e estrutural nessa formulação da política. Então, acho que o primeiro problema que a gente tem na região metropolitana é a cobertura desigual do saúde da família. Não dá para a gente achar que a gente vai conseguir avançar em São João de Meriti se não tem cobertura de saúde da família. Os poucos unidades básicas de saúde que tem começam a ser fechadas. Então, a gente tem esse desafio hoje. E o segundo desafio é a gente conseguir estruturar a média e alta complexidade, que precisa ter uma integração
muito forte entre os municípios, que de fato a capital, em qualquer estado, em qualquer sistema de saúde do mundo, tem uma responsabilidade nessa oferta, e a gente precisa de fato ter um plano estruturado para onde vai as unidades federais do Rio, e se de fato a gente vai poder continuar contando com elas no nosso sistema como a gente sempre contou, né? Excelente. Caminhando para o fim, gostaria de te pedir agora para abordar a agenda que hoje a sua gestão à frente da Secretaria propõe para o SUS do Rio de Janeiro. Quais são hoje as prioridades para a saúde na cidade maravilhosa? Sempre a prioridade vai ser saúde da família, não tem como estruturar o sistema sem saúde da família, então a gente está reformando todas as clínicas de família, investindo muito na recontratação das equipes, no crescimento da atenção primária, porque isso que dá estabilidade no sistema para poder fazer qualquer outra coisa. Também a gente está avançando nas principais filas do sistema de regulação e aumentando aí a oferta de média complexidade. O Supercentro Carioca de Saúde foi fundamental para isso. A gente criou uma unidade que de fato são 3 unidades, né? Um hospital do olho, um grande centro de imagem e um centro de especialidades, com o objetivo de concentrar mesmo a especialidade para que ela possa, de fato, utilizar toda a tecnologia e conhecimento para fazer aquele determinado procedimento e zerar essas filas de regulação que só aumentaram durante os últimos 4 anos e durante o período pandêmico. Também uma prioridade na saúde mental, no fortalecimento dos CAPs e no fortalecimento de estruturas que possam dar um suporte de saúde mental para a nossa sociedade, que vem sofrendo muito com o aumento e com a epidemia de casos de saúde mental que estão acontecendo na cidade do Rio e em todo o Brasil. Então, essas são as 3 principais prioridades e são os 3 principais focos da gestão nesse período. Excelente. Por fim, Daniel, queria te pedir para deixar um recado às gestoras e gestores municipais de saúde do Estado do Rio de Janeiro e do Brasil. Bom, ser gestor de saúde do Sistema Único de Saúde é um orgulho para qualquer pessoa. Não é fácil, mas sem dúvida nenhuma é possível. E se você estiver assumindo um cargo de gestão dentro do nosso sistema, não reclame, aceite o cargo e faça ele com muito prazer e com muita alegria, porque a oportunidade de você fazer o bem para as pessoas e construir um sistema melhor é muito grande. É isso. E estamos num novo momento, um momento de grande esperança, com um novo governo federal. Eu espero realmente que o presidente Lula consiga fortalecer cada vez mais o nosso sistema de saúde. Valeu, pessoal. Muito obrigado, Daniel. Esse foi o nosso COSEMES Debate. Quero agradecer a atenção de todas e todos. Um forte abraço e até logo. O COSEMES Debate é uma realização do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, COSEMES RJ. Apresentação e roteiro, Rodrigo Oliveira. Apoio e edição, equipe de comunicação do COSEMES.